Oi pessoal, tudo bem? A aula de hoje é uma aula de História. Vou fazer uma revisão do Renascimento Cultural e da Reforma Religiosa. Como vocês estão bem lembrados, Renascimento Cultural e Reforma Religiosa estão situados na Idade Moderna. Aquele período na divisão tradicional da história, situado entre o século XV e o século XVIII. As datas mais utilizadas aqui no Brasil são 1453, como o início simbólico da Idade Moderna, é o ano em que ocorreu a queda de Constantinopla, a capital do Império Bizantino foi conquistada pelos turcos otomanos, e o Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, desapareceu. E o final da Idade Moderna, simbolicamente, situado em 1789, que foi o começo da Revolução Francesa. Vocês estão bem lembrados, a Idade Moderna, apesar do termo moderno, não é uma idade ainda plenamente moderna, se a gente entender a modernidade como uma sociedade industrial, urbana, secular, com um Estado baseado no princípio da soberania popular. Essas características, sociedade industrializada, ou industrial, plenamente urbana, secular, Estado de soberania popular, só aparecem no período seguinte, na Idade Contemporânea, a nossa época. Então a Idade Moderna é, na verdade, uma transição para a modernidade. Quer dizer, vão surgindo as condições que vão permitir o pleno desenvolvimento da modernidade na Idade Contemporânea. É um período também considerado de transição ou de passagem do feudalismo para o capitalismo. O feudalismo entrou em crise na Europa no século XIV, século XV. Paralelamente, o comércio estava se desenvolvendo desde o século XI, século XII. As atividades mercantis crescendo, a moeda cada vez mais utilizada, a economia se voltando cada vez mais para o mercado, buscando lucro daquele que vendia, ou então estava controlando parte da produção. Então, para muitos historiadores, o que estava acontecendo na Europa na época, na verdade, era uma transição do feudalismo para o capitalismo, sendo que o capitalismo plenamente desenvolvido, também um fenômeno da nossa época, da Idade Contemporânea. Essa passagem ou transição do feudalismo para o capitalismo, ela também está associada à Revolução Comercial, que foi exatamente esse crescimento extraordinário do comércio na Europa desde o final da Idade Média, levando à ascensão da burguesia. A burguesia é a classe social, é a camada social composta por comerciantes, mercadores, banqueiros, e que cresce numericamente de importância e influência na medida em que o comércio estava se desenvolvendo. Fundamental na Revolução Comercial foi a expansão marítima e colonial europeia. A descoberta de as chamadas também grandes explorações marítimas, os grandes descobrimentos marítimos, com a descoberta de novas rotas comerciais para as Índias, para a Ásia, para o Oriente, especialmente aquela rota do périplo africano, quer dizer, contornando a África, pelo Oceano Atlântico, alcançando o Oceano Índico, o que tornou aquela rota tradicional do mar Mediterrâneo ultrapassada, mas também envolveu a descoberta da América, a conquista da América, a colonização da América, inclusive no Brasil. Só diminuir aqui um pouquinho a fonte para vocês poderem ver todo o item. A conquista da América e novas rotas para a Ásia, as rotas ultramarinas ou oceânicas. Paralelamente a tudo isso, nós temos também uma importante mudança política na Europa, que foi o processo de centralização do poder político nas mãos dos monarcas, dos reis, levando ao absolutismo monárquico, quer dizer, monarcas cada vez mais poderosos concentrando a autoridade, no lugar daquela descentralização política que caracterizou o feudalismo, o localismo político dos senhores feudais. E também, paralelamente a tudo isso, é o contexto das mudanças culturais que eu vou rever agora. O Renascimento Cultural, chamado também de Renascença, e a Reforma Protestante. O Renascimento Cultural está situado entre os séculos XIV e XVI, século XIV, XV e XVI. Portanto, reparem que ele começou ainda na Idade Média, lá na Baixa Idade Média, no final da Idade Média. E ele foi basicamente o desenvolvimento de uma nova cultura que vai acompanhar essas mudanças econômicas e sociais na Europa. O desenvolvimento urbano e comercial, iniciado aí no século XI, XII, tanto que é um período que a gente chama de época do renascimento comercial e urbano europeu, isso ainda na Idade Média. E o comércio foi se desenvolvendo no século XIV e XV, apesar da crise do feudalismo, e cresceu ainda mais no século XVI.
Então, paralelamente ao desenvolvimento do comércio, das cidades, da burguesia, surge uma nova mentalidade, uma nova cultura, com novos valores. Essa nova cultura de base urbana e burguesa é a cultura do renascimento cultural da Renascença. A origem da Renascença, do renascimento cultural, está na região mais desenvolvida da Europa do ponto de vista comercial, urbano e burguês, que era a Itália. Então a Itália foi a origem, o berço do renascimento cultural e o seu centro durante todo esse período. Outras regiões também se desenvolveram no sentido da Renascença, especialmente lá no norte da Europa, a região de Flandres, pegando Bélgica, os Países Baixos, Holanda, mas o centro tradicional foi a Itália. Essa cultura foi baseada na redescoberta ou no renascimento, daí o termo renascimento, da antiga cultura clássica greco-romana. Quer dizer, o renascimento cultural se desenvolveu valorizando essa antiga cultura clássica greco-romana, sem, no entanto, romper com o cristianismo. Isso é um dado muito importante. Temas pagãos da mitologia greco-romana foram retomados, e serviram de inspiração para os artistas da ocasião. Mas o renascimento cultural, pessoal, não foi um movimento anticristão, não foi um movimento antirreligioso, não foi um movimento anticlerical. Do ambiente do cristianismo, que continuou predominando, a gente vai ter a retomada de temas pagãos, da mitologia greco-romana, mas sem representar a adoção, ou se adotar essa religião politeísta, não é isso? Vai inspirar as artes, mas a religião continua sendo a religião cristã. Além disso, o renascimento cultural, nessa redescoberta de valores clássicos grego-romanos, vai também recuperar, aí sim, tradições políticas grego-romanas, tradições filosóficas gregas. Okay? São 3 os pontos principais do renascimento cultural. 3 pilares. O humanismo, que é exatamente essa valorização da cultura clássica grego-romana, a retomada dos estudos clássicos grego-romanos, de gramática, de a lógica, da filosofia, da história, da retórica. O antropocentrismo, que é a ideia de que o homem é o centro do universo, mas sem romper com o cristianismo. É uma ruptura com o teocentrismo medieval. Mas o homem continua sendo visto como a principal obra de Deus, a principal criação de Deus. Então você valoriza a criação, valoriza a obra, para continuar valorizando o Criador, o artista. Deus é o Criador e a sua principal criação, a sua principal criatura é Deus. Então, quando você valoriza essa criação, o homem, você não está, na verdade, abandonando ou rompendo com a ideia de um Criador maior, que é Deus. Então é um antropocentrismo dentro do ambiente do cristianismo. E o terceiro pilar é o mecenato. Mecenas eram as pessoas ricas que patrocinavam as artes, patrocinavam os artistas, financiavam as artes e os artistas. Em geral, o mecenas típico era um burguês, mas a gente vai ter nobres que eram mecenas, monarcas mecenas e papas que foram mecenas também. O caso famoso, o Papa Júlio II, que contratou Michelangelo para pintar a Capela Sistina. Tudo isso foi acompanhado de uma revolução na difusão da informação, que foi a invenção da máquina de imprimir livros, a prensa do tipo móvel, inventada na Alemanha por Gutenberg, daí o nome Revolução de Gutenberg. Isso aconteceu na década de 1440. Até então os livros eram escritos, produzidos manualmente, levava muito tempo e os livros eram caros. Agora, com a máquina com a prensa do tipo móvel, os livros passaram a ser produzidos mais rapidamente, e a um custo mais baixo. E foram difundidos de uma forma inédita, muito mais difundidos do que antes. E o principal livro a ser difundido, produzido dessa forma, foi a Bíblia. Então a Bíblia passa a ser difundida cada vez mais, as pessoas vão ter mais acesso à Bíblia. Isso vai ser um ponto fundamental no assunto seguinte, de revisão, que é a reforma religiosa. A reforma religiosa, pessoal, que começa no século XVI, então ela acompanha a fase final do renascimento cultural. A reforma religiosa é dividida em 2 blocos, a reforma protestante e a reforma católica. A reforma católica é conhecida também como conhecida também como contra-reforma. A reforma
protestante foi a criação de novas igrejas no Ocidente que romperam com a Igreja Católica. Na visão dos católicos, essas novas igrejas, esse movimento protestante, foram, as igrejas e o movimento, eles foram heresias. Quer dizer, desvios, escolhas equivocadas por parte dos seus seguidores. A reforma protestante vai ter como elemento básico o fato de não reconhecer a autoridade do Papa, de ser contra, de romper com várias tradições e práticas católicas que, na visão dos protestantes, eram vistas como corruptas, como desvios, né, do cristianismo original ou do cristianismo verdadeiro. Então era necessário retomar esse cristianismo verdadeiro, se afastando do catolicismo. Os protestantes enfatizam até hoje a ideia da livre leitura da Bíblia e da salvação pela fé, não necessitando de uma organização intermediária entre Deus e os homens, que é a Igreja Católica. Isso se deu num contexto de intolerância, gerando guerras civis religiosas, porque os protestantes não estavam lutando pela liberdade religiosa, estavam lutando pelo direito deles difundirem, né, ou pregarem a sua versão do cristianismo, mas combatendo os católicos também. Ou então combatendo outras correntes protestantes, que a gente vai ter um conflito entre correntes rivais do protestantismo, além dos conflitos entre católicos e protestantes, né? Isso se deu, pessoal, no ambiente de fortalecimento da monarquia. E para o protestantismo triunfar, ele precisou do apoio das autoridades governamentais, fossem as autoridades monarcas centralizadores, ou então fossem príncipes nobres, né, com poder local. E a mesma coisa aconteceu na Reforma Católica. Tanto católicos quanto os protestantes passaram a depender cada vez mais do apoio de monarcas, né, que com seus exércitos, né, com seu poder militar, vão proteger uma das correntes religiosas. Quer dizer, se o monarca for protestante, ele vai proteger o protestantismo e vai combater o catolicismo, vai reprimir o catolicismo. Se o monarca continuar católico, ele vai usar todo o seu aparato do Estado, todo o seu poder militar e político para combater os protestantes. Então a reforma protestante foi um movimento religioso, mas teve também um caráter político, né? E nesse processo de transição do feudalismo para o capitalismo, quer dizer, vários setores da nobreza estavam interessados em se apossar das terras da igreja, para poder aumentar o rendimento da nobreza. Monarcas interessados em controlar também terras da igreja, ou então se fortalecer politicamente, assumindo a liderança da igreja local. E burgueses interessados também numa igreja mais favorável ao capitalismo, que não condenasse o lucro, a usura, né, juros, como acontecia frequentemente naquela época. Então a gente vai ter um contexto de transformação ou de transformações sociais e políticas que vão servir de base para a reforma protestante triunfar. A reforma começou na Alemanha. A Alemanha era o centro do Sacro Império Germânico. E como vocês sabem, a reforma começou com as pregações do monge Martinho Lutero. Por isso que o movimento protestante na Alemanha ficou conhecido como luteranismo, levando à criação da Igreja Luterana. Lutero começou a reforma em 1517, condenando a venda de indulgências, né, o perdão pelos pecados, né? Na verdade, a pessoa, quando comprava indulgência, ela estava, assim, teoricamente, ajudando a igreja financeiramente para a igreja exercer suas funções. Em contrapartida, por estar ajudando a igreja, quer dizer, o clero, iria rezar para que a alma do indivíduo passasse menos tempo no purgatório antes de ir para o paraíso. Só que isso virou um comércio escancarado e o Lutero condenou essa venda, enfatizando que a salvação, na verdade, não dependia das boas obras ou da compra de indulgências. Não dependia da caridade. Vai depender da fé. Se você não estiver arrependido dos seus pecados, se você não tiver fé, e para isso você precisa ler a Bíblia, né, estudar a Bíblia, né, conhecer o cristianismo, se você não estiver arrependido dos seus pecados, de nada adianta praticar boas obras. Então ele enfatiza a salvação pela fé e não pelas boas obras, enfatiza a importância da leitura da Bíblia e, com isso, considera que a igreja era desnecessária. Lutero foi excomungado, foi considerado herege, foi perseguido, porém a Alemanha, o Sacro Império Germânico, era um império descentralizado. Quem mandava em cada parte da Alemanha era um príncipe local, um príncipe feudal. E esses príncipes, ou parte deles, estava interessado em tomar as terras da igreja, né?
E com isso Lutero teve o apoio desses príncipes. De fato, Lutero enfatizou a necessidade de se respeitar a ordem social e política tradicional. Quer dizer, era o dever, né, do cristão, fosse ele camponês, burguês, não importava a sua posição social, aceitar a liderança local, né, dos dirigentes que eram os príncipes da Alemanha. Então esse caráter mais conservador de Lutero foi importante para ele ter o apoio, né, dos príncipes e da nobreza alemã. Isso ficou evidente, pessoal, quando estourou na Alemanha uma revolução camponesa na década de 1520. Camponeses que lutavam contra a nobreza, lutavam contra a exploração feudal, lutavam contra a servidão, né, lutavam contra o poder dos senhores feudais e que queriam transformar socialmente a Alemanha, acabar com as taxas feudais, com o feudalismo, acabar com a servidão. Os camponeses tiveram apoio de protestantes radicais conhecidos como anabatistas, mas não tiveram apoio de Lutero. Lutero foi contra a Revolução Camponesa, condenou a Revolução Camponesa. Lutero apoiou a nobreza contra a Revolução Camponesa. A Revolução Camponesa fracassou e Lutero consolidou essa aliança com a nobreza alemã. A Alemanha, entretanto, ficou mergulhada, né, numa guerra civil-religiosa entre protestantes, luteranos e católicos. No final, depois de um impasse, foi assinado um acordo de paz entre os dois lados, a Paz de Augsburgo, que determinou que caberia a cada príncipe da Alemanha decidir qual seria a religião do seu território. Se o príncipe fosse protestante luterano, todo mundo naquele território que o príncipe governava teria que ser luterano. Se o príncipe fosse católico, todo mundo teria que continuar seguindo o catolicismo. Então, a Paz de Augsburgo confirmou a autoridade local dos príncipes, mantendo a Alemanha fragmentada, politicamente descentralizada, na prática, né, politicamente. Os príncipes do norte da Alemanha abraçaram o luteranismo, os príncipes do sul da Alemanha permaneceram fiéis ao catolicismo. Então, além dessa divisão política interna, a Alemanha fica dividida do ponto de vista religioso. Ok? Deixa eu só fazer uma pausa aqui e continuo no outro vídeo. Até lá.